Tá certo, pessoal. Obrigado, Munhoz. Obrigado a todos que estão presentes, principalmente todos que vieram de longe, saíram cedo. É muito legal ver o nosso seminário. Muitos assessores, chefes de comunicação das prefeituras chegando com as malas. Ainda nem deu tempo de ir no hotel. Estão com mala e cuia aqui, realmente. Eu acho que isso tem um pouco do nosso DNA. A gente vai receber hoje a nossa advogada, especialista em direito eleitoral, em direito administrativo, professora da DPM, que é uma instituição super respeitada, presente em praticamente todos os municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul, que é a doutora Gabriele Valgói, justamente para tirar todas as dúvidas, porque não adianta a gente avançar e falar de inovação e inteligência artificial se a gente não tiver alinhado com o que está na Constituição. Senão a gente acha que vai estar ajudando um prefeito e muitas vezes a gente pode até prejudicar também a nossa campanha. Antes da gente começar e da doutora Gabriele Valgói, a doutora Gabi fazer uma apresentação também dela, do currículo, tem muita gente aqui que acaba me perguntando, como é que está a rotina lá em Brasília, mas como é que é o trabalho lá no Palácio, no Planalto, como é que é trabalhar com o presidente Lula, com o vice-presidente Alckmin. E aí eu preparei um vídeo de 1 minuto e 30 só para mostrar um pouco desse bastidor, para a gente ir aquecendo aqui também e tirando as dúvidas, para a gente já entrar diretamente também nas dúvidas que tem do que pode e o que não pode nesse período eleitoral. Vou rodar um vídeo rápido mostrando um pouco do nosso bastidor, um pouco do nosso dia a dia, um pouco da nossa rotina, que também envolve receber prefeitos e prefeitos. Aliás, muitos de vocês aqui nos procuram para ter agenda, a gente procura atender todos os prefeitos gaúchos de uma forma muito carinhosa, lá com o ministro Paulo Pimenta, com a nossa presidência da República, o secretário Mané, para poder dar resultado. Semana passada estava o prefeito de Barra do Rio Azul lá com a gente, conseguiu sair com recurso, 5 pontes vão ser reconstruídas lá em Barra do Rio Azul. Isso mostra, pessoal, a importância da relação, né? Porque Brasília é uma cidade que funciona através das relações, das amizades que a gente cria, dos compromissos profissionais. Vou mostrar rapidamente um vídeo para a gente poder depois falar também dos bastidores do governo federal, estadual e municipal, rodando agora o vídeo aqui do nosso terceiro seminário de comunicação da FAURGS. Hoje temos uma edição especial do nosso programa Direto do Planalto. Eu, Walter Santos, tenho a honra de receber o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa. Boa noite, boa noite, empresários. E também dos seus diretores. O ministro Paulo Pimenta fará uma abertura, vai fazer uma introdução do que o governo federal encontrou aqui no Vale do Taquari sobre a situação das enchentes aqui do Rio Grande do Sul e também vai colocar as ações do governo federal de reconstrução e solidariedade aqui no Rio Grande do Sul. Muito boa tarde, ministro Paulo Pimenta.
dizer que Brasília precisa de bons profissionais como vocês. Muita inspiração a gente pega realmente dos nossos colegas, e aqui está cheio de craques, e Brasília também está de portas abertas para receber vocês, para o crescimento de vocês. Vai ser uma grande honra. E os assessores de hoje das prefeituras são os assessores que amanhã vão estar no governo federal, vão estar nos ministérios, vão estar no governo do estado, porque nós somos sim protagonistas pelo crescimento político do nosso país. Não importa a ideologia que seja, nosso trabalho profissional, ele consegue elevar os nossos gestores. Bom, doutora Gabriele Palgoy, muito bom dia. Antes da gente passar justamente, para inovação, inteligência artificial, tem tantos especialistas, a gente tem que primeiro fazer um casamento com o jurídico, com a nossa Constituição. E a doutora Gabriele Palgoy, da DPM, preparou vários tópicos que eu tenho certeza que é dúvidas de vocês, e que depois a gente vai abrir também o seminário para vocês irem tirando dúvidas e poderem fazer perguntas. Bom dia, doutora Gabriele Palgoy. Seja bem-vinda ao terceiro seminário de comunicação. Eu vou sentar porque eu tenho muitas dúvidas, quero prestar atenção aqui também. Um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu que sou advogada, gente, vocês são jornalistas. Vocês são muito mais entusiastas que normalmente. Eu digo normalmente ao Voltaire, quando ele convida assim, para participar, que eu gosto de estar no meio de pessoas que não são do direito. Eu me sinto até mais à vontade, né? O pessoal é menos tenso, vocês concordam? O pessoal do direito é muito tenso, né? E a ideia que a gente vai conversar hoje sobre redes sociais, e o que eu quero contribuir com vocês, né? Invariavelmente a gente vai tratar de alguns aspectos relacionados a leis, a normas, e isso não tem como nós fugirmos, né, desse escopo, mas é um papo muito mais leve, né, e o Voltaire vai dar a toada, né, desse papo, porque no dia a dia de trabalho, eu trabalho com consultoria jurídica para municípios já há aproximadamente uns 12 anos, 13 anos já estou fechando 2024, 13 anos. Comecei a sair da faculdade meio sem rumo e gostava muito de direito administrativo e entrei numa consultoria para municípios e tenho toda a minha formação então profissional com consultoria para municípios. Faço 12 anos essa atividade, né? E fui acompanhando ao longo desse tempo aqui do lado dos advogados, né, vamos dizer assim, essa crescência, né, principalmente do conjunto de formas e manifestações, da transparência pública, né, dos veículos de comunicação que as prefeituras vêm utilizando, das equipes de assessoria de comunicação que vêm se formando. Então, algo que é muito interessante de visualizar, Voltaire, é como a gente tinha muitas vezes um assessor de imprensa que era alguém que não era uma referência às vezes, né? E simplesmente estava lá para fazer uma atividade de captar imagem, né? Hoje não, hoje a gente tem alguém que está se qualificando, que está de certa forma encabeçando estratégias internas da prefeitura para fazer ações de comunicação. Então eu tenho o privilégio de conversar com vários, né, jornalistas, assessores de comunicação das prefeituras, e a ideia é aqui um conjunto de perguntas para ficar mais fácil da gente falar sobre o assunto, né? De nós podermos trocar, né? Então, claro, eu separei tópicos para nós falarmos, né? Mas fiquem muito à vontade nos espaços que forem abertos para perguntas e interação, de trazerem o ponto de vocês, né? Às vezes a forma, a visão de vocês é que faz com que a própria área do jurídico possa também olhar formas diferentes, olhar de uma perspectiva nova essa interação, né? E muitas vezes é isso que falta no ramo do direito, né? Respeitar todos os demais e entender que o jurídico não faz absolutamente nada sozinho. Entender que a gente é um facilitador, a gente está junto com vocês. Então, essa é a minha proposta aqui hoje para vocês, é acompanhar vocês nesse período e deixar vocês completamente à vontade para que, a partir das experiências que vocês vivem no dia a dia de trabalho de vocês,
a advocacia eleitoralista e administrativista possa contribuir. Tá? E eu te agradeço, não tive a oportunidade ainda de te agradecer, eu vou agradecer na frente de todo mundo, né? Hoje eu fui até o escritório para fazer algumas coisas antes de vir para cá, e eu pensei assim, quem tem amigo tem tudo, né? Que bom que nós ficamos amigos, muito bom ter a tua amizade, muito obrigada. Acredito que, claro, né, o nosso convívio é profissional, veio daí, mas tu és um ser humano incrível, né? Que bom que a gente pode estar nesses ambientes, nesses espaços juntos. Muito obrigada. Depois vocês pegam o celular da doutora, porque a quantidade de vezes que ela já salvou prefeitos aqui no Rio Grande do Sul de última hora, assim, aos 48 minutos do segundo tempo, é algo assim, é um case à parte. A quantidade de vezes que a doutora Gabriele já nos salvou do que pode, que não pode, principalmente naquelas semanas decisivas das eleições, o que pode, não pode, aquelas dúvidas que são fundamentais no ano eleitoral, né, doutora? Isso que o prefeito disse, né, de cair uma postagem errada, agora no mês de março me aconteceu uma dessas. Me ligou um controle interno e nem estávamos falando de assessoria, era o controle interno, a coisa já tinha chegado no controle interno, né? E foi feita uma postagem com uma bandeira de um partido político, tratando de uma coligação que tinha sido firmada na rede da prefeitura, né? Quando ele disse isso para mim, eu preciso olhar isso, eu não estou acreditando que isso foi feito. E de fato, eu entrei lá e realmente tinha sido feito. Eu disse para ele, olha, por favor, retira isso o quanto antes. E aí eu fui olhar a postagem, já tinha um dia. Já temos um problema, né, gente? Caiu na rede, disseminou. Caiu na rede, já está dando print e guardando, vocês entenderam? Então, por isso que a rede social, acho que é um assunto de extrema importância, que bom que é o primeiro, né, dessa área do seminário como um todo, porque invariavelmente um equívoco, um erro que a gente comete em rede social, a repercussão dele é muito maior, né? E o tempo que esse erro permanece, ele propaga ainda mais e gera, né? A gravidade da coisa pode tomar uma proporção dependendo do conteúdo, dependendo do tempo. Eu não sei, tu preferes que eu fique sentado ou que eu fique de pé? Eu prefiro que tu fiques como tu te sente melhor. Então eu vou sentar. Vou sentar. Eu fiz algumas perguntas aqui de provocações para vocês e, como eu disse, é baseado muito no meu dia a dia de trabalho, né? Como eu atendo servidores em geral dos municípios, as demandas aqui, as perguntas que nós vamos enfrentar são perguntas que eu recebo no dia a dia, tá? Uma das primeiras indagações, deixo aí meu currículo para vocês, mais ou menos já me apresentei. Uma das primeiras indagações que eu venho, né, recebendo diariamente na minha rotina de trabalho é a questão das colaborações com perfis privados. Isso aqui é um tema bem espinhoso, tá, gente? Todo mundo sabe o que é collab. Se alguém não sabe, collab é uma forma de publicação na rede social que a gente chama terminologicamente como termo collab, mas é uma postagem simultânea, né? Eu vou associar dois perfis e esses dois perfis vão fazer uma postagem simultânea daquele conteúdo. Problemas enquanto a gente está tratando de collab. É vedado fazer collab? Não, collab é só uma ferramenta de postagem. Não é vedado fazer collab. Os problemas começam porque a gente está tratando de um perfil que está aliado a um perfil institucional com um perfil particular. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a Prefeitura de Guaíba, lá com o Marcelo Maranata, que foi nosso vice-presidente da FAMURS, está ampliando a fábrica da Toyota, que vai gerar 2.000 empregos em Guaíba. E aí sai no perfil da Prefeitura Institucional, no perfil do prefeito, eu estou falando que eu estou vendo a assessoria de Guaíba aqui, bem atento aqui. E sai também, quem é da assessoria de Guaíba, levanta a mão, deixa eu ver se o pessoal está aí, veio toda a assessoria aqui. Tem a vice-prefeita
Tem a vice-prefeita aí, não tinha vice-prefeita. Tá ali. Tá aqui, nossa vice-prefeita. E aí o seguinte, sai a publicação no perfil do Marcelo Branato, prefeito, sai a publicação no perfil da prefeitura, e para ficar bonito, claro que o assessor já fez relação com o diretor da Toyota, sai no perfil da Toyota, que a Toyota vai expandir as atividades em Guaíba, e aí saem todos os perfis, Colab Prefeitura de Guaíba, Prefeito Maranata e a Toyota que vai anunciar 2.000 empregos. Pode ou não pode? Tu vai ser o nosso VAR hoje aqui, dos jornalistas aqui, dos assessores. Então, e aí? Há um risco muito grande nessas situações que eu faço colaboração com perfis privados. E isso então que o Voltaire trouxe uma segunda dificuldade, ele trouxe um terceiro elemento. Se nós olharmos só a publicação do perfil institucional com o perfil particular do político, né, gente? O que hoje vem se construindo, do que se trata promoção pessoal? E aqui é uma discussão que a gente tem que trazer para a conversa de rede social, porque invariavelmente isso vem crescendo exponencialmente. Como assim? A gente tem as figuras de políticos que são figuras públicas, que têm perfis badalados, que têm milhares de visualizações, e muitas vezes aliar o perfil do meu político é interessante até mesmo para alavancar a minha própria postagem, Às vezes ele tem muito mais foco de visualização do que só o perfil institucional da prefeitura, só o perfil institucional da agência, etc. O problema é o seguinte, gente, quando eu alio essa mesma postagem para essas duas figuras, que de alguma forma eu estou usando da estrutura da administração para fazer uma ação de publicidade para aquele político, isso pode trazer uma conotação de promoção pessoal desse político. Veja, não estou dizendo que o político não possa fazer postagens por ele mesmo no perfil pessoal dele. Nós vamos enfrentar isso também. O problema é aliar a postagem do perfil público com o perfil particular. Esse é o problema aqui. Então, primeira coisa, não está proibido fazer collab. Se eu quiser fazer collab com perfis institucionais, se eu quiser fazer collab com perfis de outras páginas que não tenham essa vinculação de caráter político, tranquilo. Vocês entenderam? A colaboração em si, ela é uma estratégia bacana. O problema é quando essa estratégia, ela acaba avançando no sentido de usar essa estrutura, de usar da publicidade da administração com algum viés que traga um reflexo lá para o meu político. Ou seja, estou usando da máquina com algum reflexo para o político. E nesse ano de eleição, isso já é assim na vida rotineira da gente. Isso pode caracterizar uma promoção pessoal. E a promoção pessoal no ano da eleição, ela é um ilícito eleitoral, gente. Então, aquele candidato, hoje a gente não tem a figura do candidato ainda, porque a candidatura, ela requer que tenha um registro por parte da Justiça Eleitoral. Só é candidato aquele que é registrado perante a Justiça Eleitoral. Então, desde uma reforma que foi feita na legislação eleitoral, se trouxe a bordo a figura de um pré-candidato. Então, hoje a gente tem um período, que não se tem limitação de que período é esse, é um período antes, do período aplicado aqui ao pleito propriamente dito, com propaganda eleitoral autorizada, que inicia 16 de agosto, propriamente dito, mais precisamente em 16 de agosto. Então, esse período anterior, ele é um período de apresentação das pessoas. Esse período de pré-candidatura, que a gente chama hoje, ele é um período em que aquele pretenso candidato, ele está se mostrando para a população, ele está apresentando seus feitos pessoais. E misturar essa apresentação dos seus feitos pessoais, misturar esse histórico de atuação do político, misturar com a atuação da administração pública, pode gerar uma promoção pessoal e, no ano da eleição, abuso de poder. Até quando, mais ou menos? Porque aqui todo mundo faz collab do prefeito com o perfil da prefeitura.
digamos, muitas pessoas fazem, né? Exato. E até quando é um período seguro de fazer essa collab do prefeito com o perfil institucional da prefeitura, para o prefeito não sofrer nenhum impedimento, ainda mais que os vereadores da oposição estão bem atentos, é o período que eles estão mais atentos também, né, pessoal? É importante a gente dizer que os ilícitos eleitorais, eles têm que chegar até a justiça eleitoral, né, Voltaire? Então, o período, na verdade, essa ideia de promoção pessoal configurar abuso de poder seria em qualquer tempo do ano da eleição, certo? Agora, quando que isso pode ter, de certa forma, um proveito no sentido político, né? Eu ter, eventualmente, partidos de oposição olhando para isso, né? Utilizando disso como uma conotação, já pensando numa indagação para o pleito eleitoral, né? Eu penso que esse momento que a gente está vivendo, que as pré-candidaturas estão se desenhando, já é um momento que a gente tem que ficar em alerta, tá? E nós vamos ver que nós temos um período propriamente dito no qual ficam suspensas as ações de comunicação de atos, obras da administração, que se inicia lá nos 3 meses que antecedem a data do pleito, né? Quando a gente chegar ali para tratar dessa questão do prazo de conduta vedada, eu explico com mais detalhamento, porque a ideia central é que eu não tenha mais, a partir desse momento, uma interação ampla como eu tenho. E o uso da rede social, como eu falei antes para vocês, é uma disseminação ampla de conteúdo. Esse conteúdo ele vai no ponto de vista de chegar ao maior número de pessoas possíveis, né? Então, as proibições em ano eleitoral, elas têm justamente aqui a ideia de que por que os 3 meses que antecedem a data do pleito são tão importantes? Porque a partir dali inicia-se uma reunião dos próprios partidos políticos com as suas convenções partidárias para definir quem é que vai ser ou não a figura da chapa e candidaturas, né? Então isso é um momento no qual nós já estamos nos preparando para o momento da própria candidatura. Então eu já tenho ali, né, muitas certezas, muitas vezes, de quem serão essas pessoas, né? Só se faz um registro formal numa convenção, no sentido de isso ser levado para a Justiça Eleitoral com confirmação dos nomes, né, que foram escolhidos. Então, a rede social nesse período entendeu o legislador eleitoral, quando fez a lei das eleições, que a rede pública, ela fica suspensa com o intuito de não contaminar esse eleitor que está iniciando uma formatação psicológica sobre os seus candidatos. Quem é que eu vou votar? Então, lá no mês de julho, eu estou pensando nisso já com o eleitor. E aí fica uma dúvida, doutora Gabi. Eu deixo em stand-by, eu paro o perfil, o Instagram, o Facebook, o TikTok da prefeitura, ou o assessor, o chefe de comunicação coloca só pautas de serviço, algum serviço de vacinação, algum serviço que conecte sem mostrar a figura do prefeito, ou sem mostrar a figura de algum secretário que possa ser pré-candidato. Qual seria a melhor orientação? Parar ou continuar com o serviço sem citar? Parece que a cidade ali não tem prefeito, parece que é só de serviço, mas a gente passa por esse limbo eleitoral de cuidado, né? Mas isso a gente está falando do perfil institucional. O perfil do político vai continuar, gente. Aliás, ele tem que continuar. Esse é o momento do perfil dele. Vocês entenderam? O perfil institucional, o que é recomendável? Que fique em stand-by. E até esses exemplos que o Voltaire deu, mas eu tenho uma campanha de vacinação, mas eu tenho um serviço que eu preciso. O que diz a legislação, gente? Tudo que eu precise fazer de campanhas dentro desse período dos 3 meses em diante, 6 de julho mais precisamente, eu só posso fazer mediante prévia autorização da Justiça Eleitoral. Então, o que nós vamos ter que aliar aqui? O meu jurídico tem que estar ciente que a minha assessoria de comunicação pode precisar, sim, fazer ações de comunicação durante esse período. Esse é o primeiro ponto. O que nós vamos ter que trabalhar em conjunto com a nossa procuradoria, com a nossa assessoria jurídica, né? Levar isso ao conhecimento da Justiça Eleitoral, do juiz eleitoral competente, para
partir da apresentação dessa campanha que vocês pretendam fazer, o juiz possa então avaliar se existe urgência e se existe relevante interesse público de realizar aquele conteúdo, de postar aquele conteúdo naquele momento. E inclusive que redes que eu vou utilizar. Eu vou usar só o site? Eu vou usar as mídias sociais? Eu preciso determinar a extensão da minha campanha, tá? E avaliar que fatores de urgência são esses que colocam em xeque até mesmo a informação que eu pretendo levar para a população, tá? Então tem restrição, nem para isso que você falou, nem para esse, mas é só um serviço. A princípio, não. Vamos trabalhar com um não. E quando tivermos exceção, a autorização da Justiça Eleitoral vai ser de subimportância. Só antes da gente avançar para o próximo slide, eu tenho percebido muitos prefeitos colocarem no perfil da prefeitura, fazer o collab clássico, né? Collab perfil da prefeitura, collab prefeito, e aí, por exemplo, tem uma inauguração das lojas LEDs lá, foi lá o seu Otélio Drebs, inaugurou, e claro que o prefeito vai tirar um ganho político, está gerando ali seus 200, 300 empregos, e aí vai lá o prefeito, a LEDs, estou dando um exemplo aqui, né? E a prefeitura. Não, né? E outra, aliar perfis políticos a perfis de pessoas jurídicas, e aí é o outro, já estamos falando do outro momento agora, que não é só das redes institucionais, né? É aliar de alguma forma um futuro candidato, né, com o perfil de uma pessoa jurídica, inclusive com a ideia de propagar a figura desse pré-candidato. Isso hoje a gente tem que ter máxima cautela. Por quê? Porque em 2022 a gente teve uma decisão da Justiça Eleitoral muito emblemática do ponto de vista de redes sociais, inclusive se divulgou, né, se questionou dentro dessa decisão até onde era liberdade de expressão de um empresário, né, fazer uma manifestação de apoio a um determinado político, e até onde isso repercutiria num abuso de poder econômico, por exemplo, de eu vincular a essa pessoa jurídica uma candidatura, né? E, pasmem, né? Foi entendido que, ainda que tenha a figura daquele empresário, né? Se eu aliar de alguma forma a marca dessa pessoa jurídica, se eu aliar de alguma forma a estrutura e infraestrutura, empregados, né? Isso de alguma forma representa uma interferência do pleito eleitoral, estou aliando a minha imagem com a imagem daquela pessoa jurídica, e isso pode representar até mesmo um abuso de poder econômico. Então vocês veem aonde a coisa pode chegar, né? Então os collabs, eles são para serem utilizados de forma inteligente. Eu não recomendaria esse ano, Gabriele, né? Não recomendaria que vocês fizessem collab com perfis privados, porque se fizerem, vocês vão ter que avaliar o conteúdo que vocês estão. Não queremos incidir em erro, Gabriele. Bom, a forma de não incidir em erro é deixando de fazer a coisa, né, gente? Por quê? Porque sempre que a gente tem a intenção de fazer, a gente está fadado ao risco de, naquele conteúdo que eu estou postando ali, de alguma forma, ser caracterizado promoção pessoal. E, como eu falei para vocês, promoção pessoal no ano da eleição caracteriza abuso de autoridade, abuso de poder. Tá? Outra pergunta que muito chega para mim é: como se fazer lives com as autoridades no ano das eleições? Então, a live, essa forma de comunicação live ao vivo, né? Ela vem, e isso é interessante olharmos para o passado, né? Em 2020 nós fizemos muitas interações com live, mas a gente fazia interação com live e isso era permitido em 2020, porque nós tivemos, isso não podemos esquecer jamais, em 2020 nós tivemos uma emenda constitucional que criou regras específicas para o pleito de 2020. Chegamos a fazer até várias manifestações, né, na época. Então, a gente viveu em 2020 uma situação muito peculiar, gente. Então, não dá para nós nos espelharmos em 2024 com aquilo que a gente viveu em 2020. Vamos incidir em erro, certamente, eu digo a vocês. Tá? Lá, por exemplo, todo mês dos 3 meses que
antecedem a data do pleito, nós continuamos divulgando ações voltadas à questão da saúde pública da pandemia. Só para vocês terem uma ideia, que é algo que não vai acontecer nesse ano. Eu não tenho mais essa exceção que eu tinha naquele período. Então, o fazer a live, e isso é uma dificuldade, até eu venho estudando muito, né? Porque a legislação, gente, ela tem esse ponto de abstração, né? E o mundo evolui, né? A tecnologia evolui, né? Então, como que fica essa questão de autoridades que fazem lives e que usam redes sociais como figuras, como apresentador, né? O próprio prefeito, a própria prefeita, ele é vou chamar de garoto propaganda, né? É ele que faz tudo. Ele faz os programas, ele faz as lives, ele faz a comunicação. Ele é a figura, né? Como é que a gente vai dar tratamento para essa exposição maciça da autoridade, tá? O que eu venho observando do movimento dos tribunais? Porque é isso que advogado faz, né, Voltaire? Ele olha como é que é o movimento dos tribunais em relação àquela situação e, a partir dali, dá uma indicação técnica, né? As lives, gente, desde que... E é importante que os políticos entendam, né? O conteúdo que eu vou falar na live tem que ter atrelo específico com atos da administração que estão acontecendo. E o problema é a exposição maciça da autoridade. Porque se ele tem uma manifestação e é pertinente a figura dele naquele momento, porque ele está falando, por exemplo, de um destaque do município perante os demais municípios do estado gaúcho, ele está ali na condição de representante, me parece, ele está na posição dele. Agora, o problema é quando a autoridade ela assume essa condição de garoto propaganda. Ou seja, está em todos os momentos, em todos os lugares, né? Então, essa linha tênue das lives, me parece, é um gerenciamento que vocês, que são jornalistas, vão ter que fazer junto com a autoridade. E, principalmente, qual é a pauta dessa live? E que condição essa autoridade está ali? Porque se ele está na condição, por exemplo, de prefeito dando explicações, de prefeita dando, né, uma manifestação em nome do município, perfeito, é esse o papel dele mesmo, né, dela mesmo. Agora, quando ele está ali pura e simplesmente para fazer uma apresentação, do ponto de vista que a própria assessoria poderia fazê-lo, né, já começa a deslindar, também como a gente falou no Colab, né, a ideia do uso com o intuito de promoção pessoal, né? Então, cuidado com a periodicidade. Eu faço live uma vez por mês, eu faço live quando tem assuntos relevantes com a minha comunidade, né? Algo que a gente tem que ter um cuidado maior, né? A mesma premissa que eu estou usando aqui para a rede social, eu estou usando para as lives, ou seja, 6 de julho em diante, eu não tenho como fazer live salvo dentro daquelas condições que a gente acabou de conversar, né? Se o conteúdo daquilo for de suma importância e a Justiça Eleitoral assim autorizar. Outra dúvida que reiteradamente chega para mim, se eu posso postar imagens de vídeo de obras ou ações do poder público. Ainda mais em grande parte dos prefeitos que vão à reeleição deixaram para o último ano para entregar as obras, né? Bom, o problema não está na imagem das obras nem dos vídeos das obras, propriamente dito, né? Primeiro, eu posso fazer divulgação de obras, posso fazer divulgação de atos da administração. Isso está dentro do escopo. E aí não tem problema. O problema é o político fazer daquele momento da entrega, da divulgação, como um ato de promoção. Então, o problema não está em postar a imagem da obra, né? O estado atual da obra, a situação que ela está, o canteiro em si, né? Olha, já estamos com tantos % da obra terminada, né? Vamos entregar em tal mês. Bom, isso é uma informação decorrente do próprio objeto, né? Agora, o problema é o político que está ali. Uma coisa que eu venho acompanhando nas redes sociais agora é a tal da fiscalização das obras. Não tem essa? Tem também. Eu tenho visto, assim, muitas redes aqui das prefeituras, os prefeitos dentro do caminhão e eles realmente fazendo o
trabalho, colocando o asfalto e tal. Foi uma tendência, né? Foi. Mas está bem forte aqui. Eu peço que tomem cuidado, né? Primeiro, não só no meu perfil particular, lá do político, mas também muito mais ainda no perfil institucional, tá? Essa ideia de que é ação do poder público, ela termina no momento que eu estou usando aquele espaço para promover a autoridade e não a obra em si, né? que acaba acontecendo muitas vezes nisso que tu está falando, Voltaire, né? Outra. Então, eu disse a vocês que existe uma conduta vedada que proíbe, a partir de um determinado período do ano, de os municípios manterem aquilo que a gente chama de publicidade institucional, tá? O que é publicidade institucional, né? Tudo isso que nós citamos aqui, né? Divulgar ações da administração, divulgar atos da administração, divulgar obras, né? Divulgar isso, todo esse escopo é publicidade institucional, tá, gente? Posso fazer tanto na minha estrutura de site, posso fazer tanto na minha estrutura de rede social, né? E eu preciso gerenciar isso, por quê? E aqui é um alerta para todos vocês, né? Muitas vezes a assessoria de comunicação, ela não tem o controle de todas as redes do poder público. E isso aqui é um problema. Isso aqui é um problema. Porque eu, como assessor, muitas vezes, como assessor, eu gerencio aquele perfil lá da Prefa, da Câmara, né? Mas e como é que ficam, por exemplo, os perfis que estão aliados a outras instituições, outros organismos de dentro da Prefeitura? Exemplo, conselhos municipais. Exemplo, escolas municipais, né? Então, aqui é um alerta para vocês, porque a assessoria de imprensa faz gestão de redes. E se ela faz gestão de redes, ela tem que ter a informação de todas as redes públicas que estão comunicando com o cidadão. Vocês precisam conhecer essa informação e principalmente dar diretrizes de como que essas redes vão funcionar. Então, por exemplo, essa informação aqui da pergunta, né? A partir de julho de 2024, as redes do município ficam inativas. Isso vai ter que ser uma determinação interna da própria administração pública, entendeu, gente? Então, o prefeito, os secretários e secretárias, a prefeita, precisa aqui editar ato interno com uma ordem, dando essa diretriz para todos aqueles que de alguma forma tenham redes sociais e atuem em nome do poder público municipal. Porque a rede social do município, galera, não é só que a assessoria de imprensa gerencia, vocês entenderam? E muitas vezes, como eu acabei de falar, né, a gente acaba dando esse aspecto de autonomia para os organismos e os organismos vão criando as suas redes de comunicação. E isso é um paralelo da comunicação. Às vezes a gente nem fica sabendo, vocês nem ficam sabendo, né, que redes sociais existem. Então, a pergunta é um alerta para vocês. Por quê? Porque as postagens que forem feitas a contar dessa data, tá, que não tiverem uma autorização prévia da Justiça Eleitoral e tiver característica de publicidade institucional, pode trazer um problema para o teu gestor. O que é uma conduta vedada? Conduta vedada é uma proibição aos agentes públicos no ano das eleições. Então, quem é que responde por essa conduta vedada? Tanto aquele que se beneficia da conduta, como aquela autoridade que anui, que libera o ato. Então, invariavelmente, mas o meu candidato não é, o meu gestor não é candidato. Não interessa aqui, gente. A ação da conduta vedada, ela tanto recai sobre a autoridade que autoriza a veiculação, como aquele que eventualmente tire proveito daquela publicação, tá? Então, nesse período, nem a princípio, né, nem mesmo essas ações urgentes a gente poderia fazer postagem, tá? Que dirá de rotina, como Voltaire deu aqui por exemplo, tá? Servidores é outro ponto também, um gargalo complicado, né? Porque todo mundo hoje tem um smartphone na mão. Todo mundo tem um smartphone na mão.
E a pergunta é, os servidores podem compartilhar conteúdo alusivo às ações do poder público? Gente, e não só os servidores, né? As próprias autoridades, os políticos como um todo. Eu sei que é difícil falar isso hoje no país, mas é uma garantia constitucional nossa. Nós temos liberdade de expressão. Nós temos, eu não quero deixar de acreditar nisso, nós temos liberdade de expressão. E do ponto de vista individual, inclusive os servidores têm direito de compartilhar aquilo que entendem, né, nas suas próprias redes sociais. Agora, um cuidado que esses servidores vão ter que ter é que durante o horário de expediente deles, não é momento de compartilhar conteúdo alusivo a candidaturas, por exemplo. Né? Isso serve para todos nós que estamos nessa sala, como servidores, né? E principalmente aqui do ponto de vista de reativar notícias antigas, porque o compartilhamento é muito disso, né? Eu busco aquilo que já aconteceu, tanto que a gente tem até estruturas de postagem para reativar conteúdo, né? O TBT é um deles, eu reativo um conteúdo antigo e dou atualidade para ele. Então, quando, a partir de 6 de julho, nós suspendermos as redes, primeiro, servidores não compartilham conteúdos alusivos à política durante o horário de expediente, e eu recomendo que, se por alguma razão as redes deixaram conteúdo antigo, que a gente também não reaqueça conteúdo antigo. Então, mas isso aí foi postado, Gabriel, no 21, no 22, né, no 2022. Não interessa. Que a própria rede sugere as lembranças, né? Exato. A própria rede sugere as lembranças. E aí a gente tem que ter a calma de compreender que temos limites, inclusive para os servidores públicos, para as autoridades. Os perfis das autoridades, gente, como um todo, eles têm também a mesma ideia que eu falei aqui para vocês, né, de liberdade do conteúdo que irá postar, né? Agora, e é a minha ressalva para as autoridades que pretendam participar do pleito eleitoral, né? O perfil pessoal da autoridade, ele não deve ser um espaço alimentado, por exemplo, pela assessoria de comunicação da prefeitura. Quem faz a alimentação do perfil pessoal, né, é alguém da escolha do próprio político, alguém de fora da administração, alguém que não está envolvido nas redes da própria administração pública. E isso, principalmente no ano da eleição, que a gente tem essa figura então de autoridade que muitas vezes permanece no exercício de um cargo, permanece no exercício de um mandato e também é candidato, é de suma importância. Por quê? O que a gente visualizou em algumas eleições passadas? O uso de estruturas da administração pública para divulgar a ação dessas pessoas. Como eu disse, divulgar as suas ações é obrigatório e tem que ser feito. Mas qual é o espaço que tu está usando para divulgar essas ações no teu perfil pessoal? São prédios públicos que você entra só pela sua condição de autoridade? São espaços dos quais eu só posso frequentar que eu ocupo? Porque se for nessa condição, gente, isso é o uso da máquina pública com um intuito particular. E o próprio uso do assessor de comunicação fora do horário de trabalho, né? Com certeza. E aí vai a dica para os nossos colegas se valorizarem, criem outro contrato, alguma agência se valorize para poder prestar esse serviço. Não trabalhar 24 horas para entregar uma eleição dentro do cargo que já existe na prefeitura. Que é o que acaba acontecendo. E o profissional que for atuar nessa condição, é importante que ele separe muito bem aquilo que é material, que ele produziu lá na administração pública, daquilo que é material que ele está produzindo com o intuito de promoção de um candidato, por exemplo, de um pré-candidato, né? Então, essa separação profissional de vocês tem que acontecer. É um resguardo, é uma segurança para vocês mesmos. Vocês entenderam? Evitar que seja compreendido, que seja interpretado que o prefeito ou a prefeita está fazendo uso da máquina pública e que vocês estão utilizando de um cargo com um intuito de retribuição dentro do pleito eleitoral. Vocês entenderam? Então, para ambos os lados aqui, é interessante ter bem clara
essa divisão, né? Essa separação da atividade. Tá? E depois da eleição, eu posso retomar as postagens? Então, essa vedação que eu disse a vocês, ela começa no dia 6 de julho e, como regra, ela vai se esgotar com o próprio pleito eleitoral. Porque se a ideia é que eu não usar da máquina pública para divulgar essa autoridade, o pleito exaurido acabou. Não se tira proveito do ponto de vista eleitoral de divulgações a partir disso, né? Então, naqueles locais que ainda a gente tiver eventualmente um segundo turno, o pleito se esgota com esse segundo turno. Naqueles municípios menores que não têm segundo turno, com a eleição do 6 de outubro, já vai também ter se terminado esse prazo de vedação. Eu posso, depois desse momento, depois do 6 de outubro, então, retomar as minhas ações de comunicação dentro das redes sociais, sem problema nenhum, tá? Olhando tudo isso que a gente já falou, evitando ao máximo usar das redes sociais com o intuito de promoção, e aqui já não estaremos mais falando da figura de candidato, porque já teremos alguém eleito, tá? Muito bem. Eu fico total à disposição de vocês. Acho que fiz algumas pinceladas aqui, principalmente por causa do tempo, né? A gente não tem como falar de todos os assuntos possíveis, até porque eu acho que rede social é um tema... Nossa, eu estava falando com o Sérgio antes, né? Não existe exaurimento nesse assunto, gente. Dá para falar sobre ele de vários aspectos, de dimensões diferentes, né? Dimensão social, dimensão psicológica. É um fato social de suma relevância as redes sociais. Espero de alguma forma ter contribuído com vocês. Estão aí todos os meus contatos e eles efetivamente chegam até mim e eu respondo a todos eles, tá? Fiquem muito à vontade, se precisarem, eu estou à disposição. Obrigado, doutora Gabriele Valverde.